alunos! Olá, professores! Tudo bem com vocês? Estamos no projeto Conquistar. Sejam muito bem-vindos! Eu sou a professora Valdeci Manfredo. A minha disciplina é Língua Portuguesa. Eu venho da Escola Maria da Luz Calderaro, CDE 3. Antes de tudo, peço que sigam e marquem as nossas redes sociais, @Centro de Mídias, _AM, a minha rede social, @professora Valdeci Manfredo, e marquem, por favor, hashtag Projeto Conquistar Seducam. Vamos, então, para o episódio 5, Desafio, Língua Portuguesa, Gramática, Figuras de Linguagem, as palavras têm corpo e alma. Vamos para o nosso detalhamento, denotação e conotação, classificação das figuras de linguagem, semântica, comparação, metáfora, antítese, personificação, hipérbole, metonímia, ironia, sinestesia, catacrese e perífrase. Vamos para o nosso primeiro desafio. No desafio 1, nós temos um diálogo. O diálogo questiona de você se é uma conotação ou denotação. Vamos lá, temos duas amigas, uma vira para a outra e fala assim: é tão bom poder recarregar nossa bateria, né? Como está a sua? A amiga olha no celular e diz: tá em 15%. A amiga que fez a pergunta fica cheia de interrogação. E agora eu pergunto para vocês, no diálogo nós temos o quê? Uma conotação ou uma denotação? Vamos dar um tempinho para você decidir e já já voltamos com a resposta. E aí, vocês pensaram? Agora vamos voltar com a nossa resposta. Quando as duas amigas estão conversando sobre bateria, quando nós pensamos em bateria, sempre pensamos o quê? Bateria do carro, bateria da moto. Mas nesse caso, a amiga estava perguntando a respeito da energia, da alegria, da vontade de estar ali na academia. Portanto, temos então uma conotação. Vamos agora para o nosso primeiro conteúdo. No conteúdo 1, para que a gente compreenda mesmo o que é denotação e conotação, eu trouxe aqui um coração que é um órgão de verdade, que se você for no dicionário procurar coração, é este aí que você vai achar. Do lado nós temos uma mãozinha fazendo um coração, que claramente é uma conotação. Por quê? Porque abre para várias interpretações. Quando eu faço esse coraçãozinho para alguém, eu sempre estou dizendo como eu admiro você, como eu amo você, como eu gosto de você. Então, vamos para o nosso conceito de denotação e conotação. É importante que você entenda que denotação e conotação é base para que você entenda as figuras de linguagem. Denotação é aquele que não proporciona espaços para outras interpretações, sendo, portanto, objetivo e preciso. É o sentido que encontramos no dicionário, o sentido próprio, original e direto das palavras. Já a conotação é o uso figurado, metafórico ou subjetivo da linguagem, ou seja, é aquele que proporciona interpretações abstratas, vão além do sentido real das palavras e das definições que aparecem nos dicionários. Vamos, então, compreender melhor ainda o que seja denotação e conotação. A denotação ela tem um sentido próprio, já a conotação tem um sentido figurado. A denotação ela tem um sentido real, a conotação, o sentido imaginário. A denotação é tal qual está no dicionário, não muda nada. E a conotação ela vai sempre depender do contexto em que se encontra a palavra ou a frase. A denotação possui somente um significado e a conotação abre para várias interpretações. Vamos ter um exemplo aí do conteúdo 1.
temos essa cartela novamente de denotação e conotação para que você internalize o assunto. Denotação é o sentido original mesmo, tal qual está no dicionário, e a conotação ela sempre vai abrir para várias interpretações. Vamos então para o conceito geral das figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas potencializam o discurso, carregam com expressividade a fala e tornam a linguagem muito mais rica. Vamos para os conceitos das figuras de linguagem e como elas se dividem. Vamos lá. A primeira figura de linguagem semântica, ela tem a preocupação com seus significados, que é comparação, metáfora, antítese, personificação, hipérbole, metonímia, ironia, sinestesia, catacrese e perífrase. Vamos estudar aí as 10 figuras de linguagem. Na segunda, nós temos figuras de sintaxe. As figuras de sintaxe, elas se preocupam como a palavra está gramaticalmente, que são anáfora, pleonasmo, hipérbato, polissíndeto e assíndeto. Na terceira, nós temos o quê? As figuras de fonética. A preocupação das figuras de fonética são com o som das palavras dentro da oração. Temos aliteração, assonância, paronomasia e onomatopeia. As figuras de semântica, como eu já disse, elas sempre se preocupam com o quê? Com o significado das palavras dentro da oração, partindo e permitindo uma comunicação expressiva e simbólica. Observem comigo o conceito de comparação. Consiste na ideia de relacionar dois termos numa mesma oração, usando conectivos comparativos, como tal qual, feito, que nem, parece, quanto. Aqui nós temos a vida vem em ondas como o mar. Primeiro termo comparativo, como. No próximo exemplo temos nunca me vergarei tal qual uma árvore, morrerei de pé. Tal qual é o termo comparativo. Maria foi rápida feito um trem. Olha aqui, em feito temos também um termo comparativo. Esperto como uma raposa, como é o exemplo mais nítido de comparação. Aprenderam o assunto? Excelente assunto, muito facinho, figuras de linguagens e principalmente comparação. Vamos agora para metáfora. Metáfora é uma comparação implícita, subentendida, ou seja, sem usar palavras que marquem a comparação, de modo que transforma o sentido denotativo, que é o sentido próprio ou literal, das palavras em sentido conotativo, que é o sentido figurado. Vamos então para o nosso exemplo. Temos aí no exemplo 1, seus olhos são duas jabuticabas. Vocês percebem que tem a comparação, mas é uma comparação subentendida sem ter os termos comparativos. Depois nós temos amor é fogo que arde sem se ver. Temos também uma comparação implícita. Depois nós temos minha vida é um mar de rosas. A expressão mar de rosas utilizada para substituir o termo denotativo, muito boa, com o objetivo de expressar maior emoção. Mar de rosas, sempre a gente imagina muitas coisas, né? Vamos então para amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Temos também uma antítese, além de ser o exemplo de metáfora, nesse exemplo também temos antítese, que é o nosso próximo assunto. Antítese é quando expressamos ideias e palavras com sentido opostos. Lembra quando você era criança e estudava antônimo das palavras? A antítese, ela lembra o antônimo, palavras opostas. Vamos ao nosso exemplo. Não existiria som se não houvesse o silêncio. É ferida que dói e não se sente. Onde estão as palavras opostas? Na primeira frase, som e silêncio. Na segunda,
ferida que dói e não se sente. Vamos agora para o nosso segundo desafio. Dentre as frases a seguir, quais apresentam personificação? Letra A floresta clama de tristeza. Letra B, as taças brindam de alegria. Letra C, a lua me traiu. Letra D, hoje o dia sorriu para mim. Letra E, Pedro pulou de alegria. Agora eu vou deixar um tempinho aí para vocês resolverem esta questão. Já já a gente volta. Dentre as frases a seguir, quais apresentam personificação? Para que a gente marque, a gente precisa compreender que personificação dá características humanas a seres inanimados. Vamos lá. Letra A floresta clama de tristeza. B, as taças brindam de alegria. C, a lua me traiu. D, hoje o dia sorriu para mim. E, Pedro pulou de alegria. Vamos lá, então. Onde tem a personificação? Letra A floresta clama de tristeza. Floresta é um ser inanimado, temos então uma personificação. Letra B, as taças brindam de alegria. As taças, ser inanimado, também é personificação. Letra C, a lua me traiu. A lua também é um ser inanimado, mais uma personificação. Letra D, hoje o dia sorriu para mim. Dia também é um ser inanimado, mais uma personificação. E na letra E, Pedro pulou de alegria. Somente esta não é personificação, porque Pedro é um ser humano. E personificação é quando nós damos características humanas a seres inanimados. Portanto, letra A, B, C e D são personificação. Vamos agora para o nosso conteúdo 2. Personificação prosopopeia é a atribuição de características humanas a seres inanimados, aquilo que não é humano. Vamos para os nossos exemplos. Naquela noite, a lua beijava o céu. Onde estamos dando características humanas nesse exemplo? A lua beijava. Vamos marcar a nossa personificação. Depois temos, estamos, meu bem, por um triz, pro dia nascer feliz. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Dia nascer feliz. Temos mais uma personificação ou prosopopeia. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Mundo e também acordar. Exemplo de que estamos dando características humanas a seres inanimados. Vamos agora para hipérbole. A hipérbole é quando expressamos um exagero intencional para passar uma ideia. Hiper sempre é algo grande, exagero, não tem como esquecer. Vamos para os exemplos. Não vejo você há séculos, estou morrendo de sede, chorou rios de lágrimas. Onde está o nosso exagero? Onde está a nossa hipérbole? Não vejo você há séculos, estou morrendo de sede, chorou rios de lágrimas, chorou rios. Esses são exemplos de hipérbole. Vamos agora para a metonímia. A metonímia consiste em substituir uma palavra ou expressão, havendo entre elas algum tipo de ligação. A metonímia é uma semelhança com a metáfora, estabelece uma relação de aproximação, de vizinhança entre os termos e pode ocorrer de diversas maneiras. Parte pelo todo, a causa pelo efeito, o autor pela obra, o inventor pelo invento,
a marca pelo produto, a matéria pelo objeto, o concreto pelo abstrato, o singular pelo plural, gênero pela espécie, continente pelo conteúdo. Vamos aos nossos exemplos de metonímia. Essa semana li Machado. Vamos lá, você não leu a pessoa, você leu o quê? A obra de Machado. Temos um exemplo de autor pela obra. Depois temos muitas vezes li Camões, também o autor pela obra. Só compramos Limpol em casa, a marca é pelo produto. Como deveria ser? Só compramos detergente, mas aí você ali substituiu a marca pelo produto. Então, a gente tem ali uma metonímia, substituição, que é a marca pelo produto. Depois nós temos, não tinha um teto para se abrigar, uma parte pelo todo, porque ali teto vai estar representando casa. Depois nós temos, hoje nasceu um Van Gogh, estamos relacionando Van Gogh com alguém muito inteligente, né? E aí a gente substituiu o indivíduo pela classe, certo? Vamos para o nosso terceiro desafio. No terceiro desafio, eu pergunto de vocês, qual a relação correta? Sinestesia, ironia ou comparação? Vamos lá. Chegou cedo para a reunião de amanhã. É uma sinestesia, é uma ironia ou é uma comparação? Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Sinestesia, ironia ou comparação? Próxima. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Vamos ver se vocês acertam este desafio. Já já voltamos com a resposta, ok? Vamos para a resposta do nosso desafio. Vamos lá. Primeira frase, chegou cedo para a reunião de amanhã. Depois temos, amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Depois temos, era uma vez, um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Vamos lá, chegou cedo para a reunião de amanhã, vai ser o quê? Ironia, que é o quê? O contrário do que se quer dizer. Próximo, vamos lá. Amou daquela vez como se fosse a última, vai ser o quê? Comparação, porque temos o termo comparativo como, claramente aí na frase. E por último, temos sinestesia, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Por quê? Porque a sinestesia vai trabalhar os 5 órgãos do sentido: sabor, paladar e cheiro, olfato. Concluímos aí o nosso desafio 3. Agora vamos para nosso terceiro conteúdo. Então vamos para o conceito de ironia. O que é ironia? É uma expressão que se caracteriza pela maneira proposital de falarmos o oposto do que se quis dizer. Vamos para os exemplos. Que menino educado entrou sem cumprimentar ninguém. Depois nós temos, a comida estava uma delícia, fria e sem tempero. Depois, com essa rapidez, chegaremos para a sobremesa. Não para de chover. Que ótima ideia vir hoje à praia. Então, lá no primeiro exemplo, que menino educado entrou sem cumprimentar. Logicamente que é uma ironia, dizendo que o menino não é educado, né? Depois vem, a comida estava uma delícia, fria e sem tempero. Como poderia estar uma delícia se estava fria e sem tempero? Ironia.
Com essa rapidez, chegaremos para a sobremesa, dizendo que a pessoa está exageradamente demorando. Então, é uma ironia, né? Não para de chover. Que ótima ideia vir hoje à praia. Logicamente que ir à praia é num dia ensolarado. E aí, no exemplo, está dizendo como que pode-se ir à praia no dia que está chovendo. Temos também uma ironia. Agora vamos para este diálogo. Que figura de linguagem está presente na tirinha? A moça toda linda, com seu vestido, olha para o rapaz e diz: "E aí, amor, o que achou do meu vestido?" Ele responde: "É uma cor berrante." Ela, chateada, vai e fala: "Aff, que resposta seca." Nós temos claramente aí uma sinestesia. Por quê? Porque a sinestesia ela trabalha os 5 órgãos do sentido. É uma cor berrante nós unimos o quê? Visão e audição. Depois temos af, que resposta seca, unimos aí audição e tato, sinestesia. Vamos para o nosso conceito de sinestesia. Mas antes, quero que vocês olhem a nossa ilustração, que ficou linda. Nós temos aqui o olfato, a audição, a visão, o tato e o paladar. Não dá mais para esquecer o que é sinestesia depois dessa ilustração, né? Então vamos aqui. Quando utilizamos palavras ou expressões associadas aos órgãos do sentido. Visão, não esqueça, paladar, olfato, audição e tato. Depois também temos, ocorre quando se constrói uma expressão que mistura 2 sensações diferentes entre aquelas percebidas pelos órgãos sensoriais. Vamos para os exemplos de sinestesia. O rapaz que Ana namora tem uma voz aveludada e um olhar doce. A menina vestia um vestido vermelho gritante. O pai fez um comentário duro e amargo. Então, a gente tem aí a união dos órgãos do sentido para exemplificar sinestesia. Voz sempre vai ser o quê? Paladar. E aveludada vai ser tato. Vermelho, gritante. Vermelho, a cor a gente percebe pela visão e gritante pela audição. O pai fez um comentário duro e amargo. Duro a gente vai perceber pelo tato e amargo pelo paladar. Claramente sinestesias unindo os órgãos do sentido. Vamos agora para a catacrese. A catacrese, ela usa termos já existentes na língua para nomear algo que ainda não tenha uma expressão específica. Por isso, utiliza-se outros termos para substituir essa falta. Não tem como você esquecer o que seja catacrese depois dessa nossa próxima explicação. Vocês viram como ficou muito legal o exemplo da catacrese? Não tem mais como você esquecer. Você vai internalizar. Agora a gente vai para os nossos próximos exemplos. Temos aí dente de alho, maçã do rosto, asa da xícara. Temos também batata da perna, pé da cadeira, braço do sofá. Esses exemplos você internaliza completamente. Sempre que aparecer uma frase parecida com essa, você já vai lembrar. Ah, é catacrese, aprendi lá na aula de figuras de linguagens, certo? Agora vamos para perífrase. A perífrase é sempre quando você lembra de alguém, alguma coisa ou algum lugar e a sua mente já se remete lá àquilo que você pensou. Então, o conceito de perífrase fala o seguinte: está relacionada
com as palavras. Consiste em um nome ou uma expressão que o identifique com facilidade. Essa substituição é feita mediante uma característica ou atributo marcante sobre determinado termo. Pode ser um ser, um objeto, um lugar, certo? Vamos aos exemplos. Temos exemplos de perífrase. Sempre que você pensa na cidade do Boi-Bumbá, em junho, diga aí para a professora. Então me diz, cidade do Boi-Bumbá, em junho, em que você pensa? Você pensa em Parintins. A perífrase sempre vai lembrar do lugar de alguém ou de alguma coisa. Quando alguém fala a frase, o país do carnaval, pode ser em qualquer lugar do mundo. O que as pessoas pensam? No Brasil. Nossa segunda perífrase. Depois temos o melhor amigo do homem. Você pode perguntar para uma criança, um adolescente, um adulto, ele sempre vai dizer, o cachorro é o melhor amigo do homem. Depois temos o rei da selva, que é o leão. A perífrase sempre vai ser uma característica de alguém, de alguma coisa ou de algum lugar e que você sempre vai saber a resposta. Poderíamos colocar também a cidade maravilhosa, que é Rio de Janeiro. Poderíamos falar do pulmão do mundo, que seria a Amazônia. E também da minha disciplina, língua portuguesa, que é a última flor do Lácio, que é língua portuguesa. Vamos para as nossas considerações finais. Agora que vocês me acompanharam durante toda a aula e aprenderam o assunto, vamos nos preparar para a nossa selfie. Vamos lá? Já com a selfie registrada, agora você vai seguir e marcar as nossas redes sociais, @centrodemídias_am, @professora Valdeci Manfredo e marquem hashtag Projeto Conquistar Seducam. Por favor, não esqueçam de me acompanhar nos próximos episódios. É por lá que estarei aguardando vocês para aprendermos muito mais sobre figuras de linguagem. Quero agradecer de estar no Projeto Conquistar. Quero mandar um beijo para os meus alunos que já passaram na minha vida e os que estão presentes na minha vida. Fiquem com Deus. Um abraço, um beijo e muitíssimo obrigada.